Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes em os receber aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série chamada A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Sagrada Escritura como narrativa do plano de Deus para a humanidade, percorrendo a história e as reflexões do povo bíblico desde seu início. Fazemos uma pequena síntese de cada livro e de suas questões teológicas. No presente momento, estamos examinando a literatura sapiencial, depois de ter olhado para a literatura histórica, desde o Gênesis até o livro de Esther. Já passamos aqui pelos livros da Sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios e, na última postagem, sintetizamos o Eclesiastes. Hoje queremos enfrentar algumas questões teológicas desse último livro. A principal questão está em como conciliar a visão pessimista do mundo que ele apresenta com a perspectiva de fé que é bem mais típica da literatura bíblica. O narrador do livro, que vimos chamar a si mesmo Quelet, e que visou a apresentar-nos a personalidade de Salomão, procura encontrar o significado da vida pela razão, que ele chama de sabedoria, abrangendo tudo o que existe embaixo do sol, uma frase que é repetida 28 vezes. É uma análise dos fenômenos empíricos, aparentes e experimentáveis, e não das realidades últimas da vida. Além ou acima do sol, no entendimento bíblico hebraico, seria o lugar acima da abóbada do mundo criado, o lugar de Deus. O autor se atém ao que é visível, ou seja, o que ele chama de aquilo que está debaixo do sol. O tema primordial envolve a morte. No Antigo Testamento, o que aconteceria após a morte não estava revelado de todo, pois só a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo o revelou plenamente. Muitos personagens do Antigo Testamento se questionaram sobre a morte e, em geral, deram saltos na fé, crendo que de algum modo sua existência e sua relação com Deus continuariam depois de morrerem. É o caso de Jó e de vários salmos. Aos poucos, Deus foi ampliando a revelação sobre isso, suscitando a esperança de uma vida futura e da ressurreição dos corpos, como se vê no capítulo 37 de Ezequiel, 12 de Daniel, 2 do livro da Sabedoria. Contudo, Quelet permanece com a sua avaliação daquilo que ele pode perceber de visível, abaixo do sol, mostrando dúvida a respeito da vida após a morte, como o livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 a 22, bem mostra. Por outro lado, esse livro mostra que, se nos ativermos apenas ao temporal, ao que está debaixo do sol, os resultados serão pobres e por isso mesmo desanimadores. Já que a existência de Deus é um fato acessível à razão humana, através da estrutura do cosmos e de tudo que ele contém, Quelet não se torna ateu ou agnóstico. Ao contrário, expressa explicitamente que foi o trabalho de Deus que tudo fez, em Eclesiastes 11, versículo 5. Porém, não consegue alcançar a bondade de Deus, a imortalidade da alma e o sentido último da vida. A meditação do livro representa um exercício intelectual útil para os crentes, sobre a efemeridade e a finitude da vida, a injustiça social, o mistério do sofrimento e a morte, e sobre para onde a falta de fé pode conduzir o pensamento diante dessas realidades, ou seja, para uma falta de perspectiva. De qualquer forma, conduz a uma certa espera por mais conhecimento sobre como Deus submeterá tudo a julgamento, os bons e os maus. Uma vez que essas experiências de sofrimento e morte são universais,
assim como a transitoriedade dos prazeres e alegrias na vida, o Eclesiastes foi objeto de muitos comentários ao longo da história da Igreja, ao redor de 50. A tradição viva da Igreja situou o Eclesiastes entre os Provérbios e o Cântico dos Cânticos de Salomão. Vislumbrou os Provérbios como o caminho purgativo para Deus. A aproximação a Deus através do crescimento do conhecimento moral, pelo qual a pessoa aprende a rejeitar o mal e o pecado. O Eclesiastes foi visto como a via iluminativa para Deus, na qual o intelecto é iluminado de modo a compreender a natureza transitória e insatisfatória das criaturas. E o Cântico dos Cânticos representa a via unitiva, a via do amor e da comunhão com o único verdadeiramente desejável, o próprio Deus. As reflexões do Eclesiastes sobre o que ele chama de vaidade de todas as coisas, o caráter passageiro delas, prazer, riqueza e poder, são um testemunho efetivo sobre o poder do desapego desse mundo. João Cassiano, no quarto século da era cristã, nas suas conferências, afirma: no Eclesiastes, a sabedoria divina indicou que há um tempo apropriado para cada coisa, seja boa ou ruim, e que, portanto, nenhuma delas é um bem permanente, a não ser que aconteça no momento adequado e do modo adequado. A única exceção está naquelas coisas que são um bem ou um mal em si mesmas, e que não podem se transformar no seu oposto pela prática noutro momento ou de outro modo. Por exemplo, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança de um lado e os vários vícios de outro. Nem aquelas, nem estes podem ser entendidos de modo diferente do que realmente são, não importa quando praticados ou como praticados. Em outras palavras, a jornada espiritual da pessoa envolve inevitavelmente uma renúncia de si, mortificação e ascese. Por isso mesmo, sempre há a tentação de buscar consolações nas coisas e nas conquistas temporais, comida, fama, sexo, riqueza. O Eclesiastes nos apresenta o paradoxo de se escolher valorizar as coisas de Deus sobre as coisas passageiras do mundo, crescendo-se na virtude e evitando-se o mal. Já Santo Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, em que ele olha para o mundo, argumenta que o propósito do Eclesiastes foi inculcar no seu leitor um anseio pela vida eterna. O autor sagrado, diz Agostinho, expôs a efemeridade, a vaidade ao longo do livro com o objetivo de que o leitor desejasse uma vida, para usar as próprias palavras, embaixo, dependente de Deus que fez o sol. Quando as pessoas se convencem de que a sua felicidade será alcançada pela riqueza, o prazer e o poder, não enxergam a necessidade de salvação, nem o bem que transcende, que está além de todas essas coisas. À luz dos evangelhos, o Eclesiastes também é interpretado do ponto de vista dos sacramentos, pelas muitas passagens sobre os prazeres da comida e bebida e a moderação com que devem ser vividos. Gregório de Agrigento, no seu comentário do Eclesiástico, num trecho que é lido como segunda leitura na 7ª semana do tempo comum, na liturgia das horas, observa que a interpretação comum e literal sobre comer o pão e beber o vinho com um coração alegre, em Eclesiastes 9, versículo 7, é uma exortação a abraçar um modo de vida simples. Mas uma interpretação espiritual do texto encaminha a pensar no pão místico que desceu do céu, trazendo vida ao mundo, como Jesus afirmou em João 6, versículo 33, e a pensar também no vinho espiritual que fluiu do lado aberto da videira verdadeira, Jesus,
no momento da sua paixão salvadora, quando perfurado pela lança. Porque quem comer deste pão e beber deste vinho, diz Gregório, rejubilará. Na Eucaristia, acha-se satisfação, alegria e um significado que ultrapassa o mais sábio homem de Israel. O livro do Eclesiastes é utilizado no lecionário da missa poucas vezes. No 18º domingo do tempo comum do ano C, do ciclo litúrgico, com aquele evangelho sobre o rico insensato e o ensinamento de Jesus a respeito de não se acumular em bens terrenos, de que a vida não consiste na abundância de bens e posses, mas sim de ser rico para Deus. Está em Lucas 12. É usado o livro também no 25º domingo do tempo comum do ano B, reunindo 3 de suas assertivas mais importantes. Primeira, não há nada de novo debaixo do sol. Segunda, para tudo há um tempo. E terceira, lembra do Criador no tempo de tua juventude, antes que o mal sobrevenha. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Já na liturgia das horas, há abundantes referências ao Eclesiastes, com passagens dos padres e doutores da Igreja, que sublinham o sentido espiritual dos vários trechos do livro, como o desapego das coisas e a renúncia de si mesmo, a inadequação somente da razão, a necessidade da fé, esperança e caridade para ter verdadeira sabedoria. Ainda Cristo como nosso alimento espiritual, especialmente na Eucaristia, e como fonte da luz eterna. São citações de Máximo o Confessor, Gregório de Nissa, São Jerônimo, etc. Para concluir, o Eclesiastes consegue exortar ao abandono dos esforços para encontrar a felicidade humana nos bens temporais. A resposta para todos os questionamentos do Eclesiastes, de fato, é o Deus encarnado, o homem-Deus, Jesus. E à luz de toda a Escritura, o Eclesiastes fala da fome do coração humano, que só encontra satisfação em Cristo. Somente nele a pessoa humana encontra a solução para os problemas da morte e da falta de sentido, tão agudamente descritos por Kellet. Que essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.